De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade eu vou aqui fazer um vídeo e neste vídeo eu vou dar uma resposta à crítica de um judeu, ou por que não dizer a crítica dos judeus sobre Jesus não poder ser o filho, ou melhor, de Davi, ou seja, Jesus não poder assentar-se no trono de Davi. Bom, os judeus eles têm uma crítica com base em Jeremias, capítulo 22, que eu vou ler para vocês a partir do versículo 28. Bom, os judeus, eles lendo Jeremias, capítulo 22, e verso 28 a 30, então eles tecem a seguinte crítica contra Jesus, seu Messias. Eles dizem que Jesus ele é impossibilitado de assentar-se no trono de Davi. Jesus ele não pode ser verdadeiramente o Messias, por quê? Porque ele era da descendência de Jeconias. Só que, quanto ao rei Jeconias, que foi para a Babilônia, transportado, foi cativo, há uma profecia a qual eu vou ler, que diz o seguinte, olha o que diz a profecia. É, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem, Jeconias, está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, ou semente, ou de seus filhos, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Bom, de acordo com esta profecia aqui, nenhum dos filhos de Jeconias, eles tomariam assento no trono de Davi. Isto aqui foi uma maldição lançada sobre Jeconias e seus filhos e a sua descendência. Nenhum dos filhos de Jeconias tomariam assento, ou seja, seriam reis em Israel. Ok? Então, os judeus, eles partem desta profecia e eles vão aqui para Mateus. Eu quero convidar vocês para virem aqui. Mateus capítulo 1. Ora, aqui nós temos uma genealogia. Nós temos duas genealogias. Uma em Mateus, capítulo 1, e outra em Lucas, capítulo 3. Tá bom? Já eu explico a questão das genealogias. Por enquanto, vamos nos ater a esta aqui. O que nós temos aqui no capítulo 1 é uma genealogia que Mateus ele traça. Olha como é que Mateus diz. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante que Mateus ele começa, filho de Davi. Então veja que na genealogia de Mateus, o objetivo é mostrar que Jesus ele é verdadeiramente o Messias. Primeiro, porque ele é um descendente real, legítimo de Davi. Ele é sangue de Davi. É isso que Mateus está mostrando para nós. O objetivo primário de Mateus, na sua genealogia, é traçar a árvore genealógica de Jesus por meio de Davi e a partir de Davi. Por isso ele começa com Davi. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, primeiro ponto, Jesus tem direito ao trono. Ele realmente é o Messias esperado por Israel. Por quê? Porque, segundo Mateus, Jesus é filho de Davi, ele é descendente de Davi, ele é da linhagem de Davi. Segundo ponto, para ter direito a sentar-se no trono, agora Mateus ele vai mostrar outra coisa, filho de Abraão.
Ora, mas veja que Abraão, ele antecede Davi. Mas presta atenção que Mateus ele começa com Davi. Mas sabemos que Abraão ele existiu muito, muito antes de Davi. Ele era ancestral de Davi. Tá bom? Mas vamos lá. Filho de Abraão. Ora, Abraão, ele não foi rei no sentido que Davi é um rei. Mas Abraão, ele foi um ancestral de Davi. Então, primeiro Mateus, ele mostra que Jesus, ele tem direito ao trono. Ele realmente é o Messias por ser descendente de Davi, filho de Davi. E não só isso. Mateus vai mostrar que ele é da semente santa. Que Jesus é um verdadeiro descendente de Abraão. Ele é um filho de Abraão. Então aqui nós vamos chegar como? Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Então percebam que o autor ele se apressou logo no início. O primeiro que ele citou foi livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele já declarou que Jesus é realmente um filho de Davi. Aqui ele vai só reiterar. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Salomão foi um rei também, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acaz. E Acaz gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias. Lembra de Jeconias? O da maldição. Então veja que Jeconias, ele era um descendente de Davi. Ele era um filho de Davi. Então a linhagem davídica, prestar bem atenção, ela é traçada por meio de Jeconias. Mas lembre que Jeconias ele foi amaldiçoado, no sentido de que nenhum de seus filhos se assentariam no trono de Davi. Mas vamos prosseguir. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, continua Mateus, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel, é verdade, ele não foi um rei, ele foi um governador. E o judeu aqui, então, ele vai criticar, ele diz que Salatiel de forma nenhuma se assentou no trono e ele não era um rei, ele era um governador, sim, e é claro. Você sabe por que Salatiel não se assentou no trono? Por quê? Você sabe? Depois da deportação para a Babilônia, vamos aqui por ordem. Vamos aqui falar dos impérios. Primeiro veio o Império do Egito, que cativou Israel por 400 anos. Depois nós temos o Império Assírio, que levou cativo Israel. Depois da Síria, nós temos a Babilônia. Certo? Depois da Babilônia, Israel continuou subjugado a impérios. Qual foi ele? A Babilônia caiu pelas mãos dos medos e persas. Então você entende por que Salatiel não foi rei? Não é porque ele não poderia ser rei, mas a circunstância, Israel estava debaixo do jugo dos gentios ainda. Depois dos medos e persas, nós temos o Império Grego de Alexandre Magno. Mais uma vez, Israel não tem um rei, porque está subjugado às nações. Depois do Império Grego de Alexandre Magno, aí nós temos Roma. Ok? Claro que eu não falei aqui dos tempos de Antíoco IV Epífanes, o Império Seleucida, que quase que exterminou a nação de Israel. Então você entenda que a crítica do judeu, quando ele diz Salatiel não foi rei, de fato ele não foi rei. De fato ele não foi rei.
Mas isso não quer dizer que ele não tivesse direitos reais. Ok? Ele tinha direitos reais. E se Israel estivesse livre, não tivesse sob o jugo dos gentios, com certeza Salatiel, ele seria rei. Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José. Agora preste bem atenção, Mateus ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele leu onde eu li Jeremias capítulo 28, ou 22, versos 28 a 30. Ele estava consciente da maldição de Deus sobre Jeconias e seus filhos, para que nenhum se assentasse no seu trono. E quando ele mencionou aqui, por exemplo, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, todos os que ele menciona depois, até chegar em José, ele sabia que nenhum deles foi rei. Mateus sabia disso. E eu quero já lhe adiantar que Mateus ele tinha bastante conhecimento, não só do Antigo Testamento, como da tradição judaica. E eu vou já lhe mostrar que Mateus ele não estava errado em mostrar que Jesus era um descendente de Davi por meio de Jeconias. E ele tinha, sim, direitos legais ao trono. Mateus ele sabia muito bem o que estava escrevendo. Vamos aqui. E Jacó gerou a José, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, na lista aqui que nós temos, Mateus, ele mostrou, ele provou que Jesus é realmente o Messias. Por quê? Porque ele é o filho de Davi. Sendo ele filho de Davi, e ele mostra que não somente ele era um filho de Davi, mas ele era da linhagem de Jeconias, ele era da linhagem de Salatiel, de Zorobabel, e assim vai. Ele tinha direitos legais a assentar-se no trono de Davi. Mas aí aqui você pode dizer, mas professor, como é que nós vamos conciliar isso com a declaração de Jeremias 22, 28 a 30, que diz que Jeconias foi afastado e nenhum de seus filhos se sentariam no trono? Calma que eu vou lhe explicar. Tá bom? Ok, está escrito que Jeconias, ele, ainda que fosse o selo de Deus, mas dali ele seria arrancado. Escreve que este homem, Jeconias, está privado, e nenhum de seus filhos se assentarão no trono. É assim que diz a profecia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que você talvez não saiba. Vocês não saibam. Você sabia que a maldição de Jeconias foi cancelada? A maldição foi suspensa, foi anulada? Como professor? Exatamente. Há uma tradição oral registrada no Talmud Bavli, no Tratado de Sanhedrin, capítulo 37, que eu vou ler já para vocês, que diz que o cativeiro babilônico expiou os pecados da nação de Israel, inclusive a transgressão de Jeconias. E sendo que os pecados de Jeconias foram expiados, a maldição também ela foi suspensa. Vou ler aqui agora para você. Olha o que diz aqui. Sanhedrin 37b. Vamos aqui o que diz aqui. Ó. O exílio expia por tudo, isto é, por todos os tipos de punição, pois está dito, assim falou Deus, escrevei sobre este homem Jehoniá, rei de Jehudá, como quem não tem descendentes, um homem que não terá sucesso nos seus dias, pois ele não conseguirá ter um homem de sua semente sentado sobre o trono de Davi, para governar de novo Jehudá. Mas depois que ele foi exilado, consta, e os filhos de Jehoniá, Assir,
Shealtiel, seu filho, cujo filho Zerubabel governou os exilados que voltaram da Babilônia para construir o segundo templo sagrado. Assim, o exílio de Jehoniá expiou pelo seu pecado e reverteu a sentença que lhe fora decretada, de não ter filhos e de perder o trono. A Guemará analisa os nomes dos filhos de Jehoniá, considerando que os dois nomes mencionados no versículo se referem ao mesmo filho. Ele era chamado de Assi porque sua mãe concebeu-o na prisão, e era chamado de Shealtiel porque Deus o implantou no ventre de sua mãe, contrariando assim as regras convencionais das implantações, pois eles, os sábios, tinham como tradição que uma mulher não pode conceber em pé. Então nós temos aqui esta tradição no Tratado do Sanhedrin, no Talmud Bavli. Então você vê que o Talmud, que é uma escritura para os judeus, eles dizem, o próprio Talmud diz que os pecados de Jehoniá ou Jeconias foram expiados, ou seja, foi anulada a maldição. De sorte que qualquer um dos filhos de Jeconias pode sim se assentar no trono. Ou seja, a maldição de Jeconias não anula de forma nenhuma o direito real de Jesus de se assentar no trono. Por quê? Porque a maldição de Jeconias ela foi suspensa, ela foi quebrada, ela foi desfeita. Quando Israel foi levado para a Babilônia em cativeiro, o Talmud diz então, o exílio expia por tudo, isto é, por todos os tipos de punição. E o exemplo que o Talmud dá é exatamente a maldição que veio sobre Jeconias. Mas pelo fato de os filhos de Jeconias ainda permanecerem como os cabeças de Judá, não eram reis sim, mas eram governadores. E a pergunta é, existiam reis? Não. Judá estava subjugado sob os impérios. Então, pelo fato de os filhos de Jeconias ainda permanecerem comandando os judeus, isso mostra que a punição, a maldição foi desfeita, foi suspensa. Ora, se Shealtiel, Shealtiel, Zorobabel, eles puderam ser governadores, de uma certa forma, eles puderam comandar Israel, que dirá o Messias Jesus Cristo? Se a maldição foi suspensa para eles, e eles eram filhos e descendentes de Jeconias, também foi suspensa para Jesus Cristo. Perceba, irmãos, a falácia dos judeus. E eles, os judeus, eles conhecem esta passagem. Mas eles não explicam isso para ocultar esta verdade de você, para continuar te enrolando. Eu estou fazendo este vídeo para responder esta questão. Outro ponto que nós vamos analisar, sabe qual é? Eu quero ler ainda aqui em 1 Crônicas 3, 17 e 19. Vou ver aqui para vocês. 1 Crônicas 3, 16 e 19. Aqui, o que diz aqui? E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, todos aqui são descendentes de Davi, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho Shealtiel. E os filhos destes foram Malquirão e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel. Então você vê aqui que Mateus ele conhecia muito bem esta tradição. Então quero deixar bem claro aqui, com base no Talmud, que a maldição de Jeconias ela não perdurou. Assim ficou o caminho livre, aberto, sem impedimento, para qualquer descendente de Jeconias poder se assentar no trono. E Mateus, ele sabia desta tradição. E os judeus, eles também sabiam. Esta foi uma das formas de Mateus calar os judeus da sua época. Simples assim. Mateus, ele, por conhecer esta tradição, é que ele trouxe toda a linhagem. Passando por Jeconias, aí vem por Shealtiel, Zorobabel, e aí vem até chegar em Jacó. Jacó gerou a José. E José foi o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus.
Veja que Mateus ele tem muito cuidado em dizer que José, que era da descendência de Davi, por meio de Jeconias, por meio de Sealtiel, de Zorobabel, filho de Jacó, mas veja que Mateus ele não diz que Jesus era filho de Jesus, de José. Quando chega, ele diz José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ok, meu irmão? Então, eu estou mostrando para você que a maldição que veio sobre Jeconias, conforme nós temos em Jeremias 22, 28 a 30, não impossibilitou a Jesus de ser o Messias. Por quê? Porque ela foi espiada no cativeiro babilônico. Assim reza o Talmud. E o Talmud ele é uma escritura sagrada para os judeus. Eu quero que você saiba disso. A outra questão é, vamos chegar aqui para Lucas. Lucas capítulo 3. O que é que Lucas diz? A outra questão é que alguns argumentam que nós temos duas genealogias. A genealogia em Mateus é por meio de José, enquanto que a genealogia mostrada em Lucas é uma genealogia a partir de Maria. Erro, meu irmão. Ambas as genealogias, elas são por meio de José. Ambas as genealogias, elas são paternas. E de fato a crítica judaica está certa quando diz que todas as genealogias são traçadas a partir do pai e não da mãe. Está certo. Nisso os judeus estão certos. E estão errados os cristãos que dizem que na genealogia lucana nós temos uma genealogia a partir de Maria. Não. Vamos ler com atenção. Lucas capítulo 3 e verso 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava. Você pensava, filho de José. Ora, aqui nem sequer, nessa genealogia, se menciona Maria agora. Nem sequer, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. E aí ele vai voltando no tempo, até chegar nisso bem aqui, Lucas 3 e 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. O objetivo de Lucas é diferente do de Mateus. Mateus, ele mostra logo no início que o objetivo dele é mostrar que Jesus é filho de Davi, que tem direitos legais a sentar-se no trono de Davi. Lucas, ainda que ele mencione também ao rei Davi, eu vou mostrar aqui para vocês, onde é que ele menciona. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nasson. Veja que na genealogia de Lucas, ele menciona apenas um rei aqui, que é Davi. Natã, ele não é rei. Nunca foi rei. Mas o objetivo de Lucas não é traçar uma genealogia real, mas sim uma genealogia espiritual. Olha, Lucas oferece uma genealogia não real, mas sim uma linhagem de filhos de Deus que remonta a Deus. Ok? Mas não há nenhuma contradição nas genealogias. Não há nenhuma contradição nas genealogias. Ok? O que nós podemos dizer o quê? Lá em Mateus, Jacó realmente é filho sanguíneo, ou melhor, Jacó é pai sanguíneo de José. Enquanto que Lucas aqui diz o quê? O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Ora, aqui nós temos aqui uma descendência espiritual moral. Aqui são filhos, mas não realmente filhos de sangue. Não é obrigado a ser isso. Não é obrigado. Nós não temos tanto uma linhagem aqui, vamos dizer, por tribo, por sangue, mas nós temos aqui filhos no sentido de filhos de Deus. A prova é que Lucas ele fecha dizendo, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então não há nenhuma contradição nas genealogias. Nós podemos dizer que Mateus ele traça uma genealogia do ponto de vista real, começando por Davi.
Enquanto que Lucas ele traça uma genealogia do ponto de vista moral e espiritual. Ele apresenta uma genealogia de filhos de Deus, filhos da promessa, filhos da semente santa. É isso que Lucas tem em mente. E esta semente santa, ela vai remotando, vai voltando até chegar a Sete de Adão e Adão de Deus. Ok, queridos? Então eu espero ter respondido satisfatoriamente a crítica judaica neste ponto. Tá bom? E se você gostou deste vídeo, você pode compartilhar, você pode fazer a sua inscrição. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.